Bom, vamos começar agora esse terceiro painel do seminário Saúde Suplementar, Acesso e Sustentabilidade, uma iniciativa da Abrange, em parceria com o Estúdio Folha, e que traz um tema muito quente que está com frequência nas páginas dos jornais: o combate à fraude e desperdícios na saúde suplementar. A gente sabe que essa é uma das grandes preocupações do setor. Estimativas apontam que só em 2022, fraudes e desperdícios tiraram entre 30 e 34 bilhões de reais da saúde. Para discutir esse assunto, eu vou chamar ao palco Luiz Celso Dias Lopes, presidente do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Nuno Vieira, sócio de serviços financeiros na INI. Tudo bom? E Jorge Oliveira, presidente do Grupo Promédica. Por favor. Antes de começarmos, vamos conhecer a nova campanha da Abrange sobre esse assunto. Essa é a Joana. 12 anos de casa. Chegou estagiária. Várias promoções, amada por todos. E agora, essa mudança. Ultimamente, Joana pensou em fazer um procedimento estético, mas o plano de saúde que ela tinha pela empresa não cobria. A clínica, então, sugeriu dar um jeitinho do plano de saúde pagar. Segundo eles, nada demais. A sugestão deles era enganar o plano, dizendo que fizeram um outro tipo de procedimento que tem cobertura. E isso é fraude. Um golpe que acaba deixando o plano de saúde mais caro para todo mundo. Bom, ainda bem que Joana não entrou nessa. Senão, talvez ela tivesse sido demitida por justa causa, como tem acontecido com muita gente que decide participar disso. E aí ela não estaria aí, pronta para comemorar a sua nova promoção. Abrange, Associação Brasileira de Planos de Saúde. Não, uma oportunidade dessa é muito tentadora. O anúncio dessa clínica, que não atende o plano de saúde da Ana, diz que oferece um tal de reembolso assistido, em que você não precisa pagar nada. De cara, a Ana achou uma ótima sacada. Quem pede o reembolso para o plano é a clínica. Basta dar seu login e senha e pronto, eles fazem tudo por lá. Foi nessa hora que Ana desconfiou. Dar o meu login e senha? Tem algo suspeito aí. E a Ana tem toda a razão. Nunca dê o seu login e senha para uma clínica fazer o pedido de reembolso por você. O famoso reembolso assistido ou reembolso sem desembolso. Isso é fraude. E com os seus dados, tem até clínica que abre conta no banco em seu nome para receber reembolsos de procedimentos que nem aconteceram. Não arrisque ver seu nome envolvido num golpe. Isso pode fazer você perder o emprego por justa causa, perder o plano de saúde e trazer muitos outros problemas. Ufa, que bom que a Ana bloqueou essa ideia. Abrange, Associação Brasileira de Planos de Saúde. Bom, cada um de vocês terá 5 minutos para essa apresentação inicial. Então, Luiz Celso, você poderia começar? Sim, obrigado. Muito bom dia a todas e todos aqui presentes, que nos acompanham aí pela rede social. Cumprimento meus colegas aqui de painel. E muito bom depois falar, já depois desses 2 vídeos, facilita bastante, né? Eu queria, antes de entrar em questões mais técnicas e específicas do setor, dar uma visão geral desse assunto, né? E depois deixar para os meus colegas, especialmente o Nuno, falar um pouco mais do estudo que o próprio IES patrocinou, juntamente com a IOI, sobre fraudes e desperdícios na saúde suplementar, que revelou esse impactante número de 30 e conservador de 30 a 34 bilhões em 2022. Queria falar de um aspecto geral, que é um aspecto cultural. A gente tem o primeiro desafio da fraude, que é, de alguma forma, né, a cultura brasileira. Primeiramente dizer, fraude não é algo somente nosso. A fraude existe, inclusive, em saúde, em todos os outros países que têm regimes de saúde, seja público ou privado. Mas a gente, infelizmente, tem uma questão cultural no Brasil um pouco mais tolerante à fraude. Daí a importância de campanhas, Renato, como essa,
e outras, da própria FenaSaúde também, em outras instituições e em outras áreas também. Campanhas para que a gente possa fomentar, né, a cultura da intolerância à fraude. E fraude é fraude, não importa o tamanho dela. É importante a gente ter isso claro. A questão do jeitinho brasileiro está um pouco até na origem disso. E a gente tem que passar a utilizar esse jeitinho brasileiro para a criatividade, que sim é também utilizado, mas não para a corrupção e não para tirar vantagem em detrimento do prejuízo de outrem. Então, isso é importante, esse primeiro aspecto. Aliás, eu sempre lembro, quando eu ainda estava estudando para o vestibular, numa das indicações tinha alguns contos, que eu adoro contos, e tinha um conto do Machado de Assis, meu escritor favorito, A Sereníssima República, de 1882. Ele já tratava lá do assunto. Ele fez uma metáfora de uma República das Aranhas, e, criada a República das Aranhas, era necessário fazer ali a eleição de um grupo que iria governar esta república. Qual não foi a surpresa que já na primeira tentativa de eleição houve fraude, né? Ou seja, foi percebido que existiam... Era simples a eleição, era um sorteio. Colocava o nome dos candidatos, tirava-se um saco específico, com uma dimensão específica, colocava-se a mão, tirava. Perceberam que tinham 2 nomes, né, de um mesmo candidato no saco. Para fazer isso, que fizeram para evitar e prevenir nova fraude, diminuíram o tamanho da abertura do saco. Qual não foi a surpresa que, feita a segunda votação, também descobriu uma nova fraude. Isso é sugestivo para percebermos que a gente tem uma dificuldade já cultural. E aí tem um outro traço que eu quero trazer. O fraudador trabalha incansavelmente 24 horas por dia pensando em fraudar. E a gente tem uma diferença, porque a gente tem que atuar, a gente tem que atender, falando para a saúde agora. A gente tem que prestar assistência, isso é o prioritário. E a gente não pode ficar pensando 24 horas em combater a fraude. Então a gente já começa perdendo esse jogo, essa corrida em que o fraudador é o pole position e a gente está lá em posições atrás. Então, só para a gente ver a dificuldade, o desafio da fraude, que deve ser uma luta incansável, que deve ser, então, assim, parabenizo a Abrange por esta campanha, que deve sim fomentar, e temos que, na sociedade, fomentar a intolerância à fraude, a comportamentos. Eu estou falando mais de fraude mesmo, onde existe o dolo, onde existe a má-fé. Outra questão que eu queria abordar bem rapidamente é até mesmo para a gente desmistificar algumas questões relacionadas à fraude. Primeira delas, a fraude, sim, é um grande problema para a saúde suplementar ou para qualquer setor onde ela existe. Mas, especialmente na saúde suplementar, que é o nosso objeto aqui de discussão, ele não é o único problema. A gente não pode criar uma falsa ilusão de que, resolvendo, ou diminuindo, ou eliminando, o que é muito difícil, as fraudes, a gente vai resolver todos os problemas e a saúde suplementar não precisa se preocupar com mais nada. Como aqui já foi dito, foi discutido nos painéis anteriores, temos uma preocupação e um desafio grande com a questão da própria incorporação tecnológica, como dar, né, como conciliar, né, a incorporação necessária, né, com o equilíbrio econômico-financeiro e a sustentabilidade do setor, né? Falou-se muito aqui em limiares de sustentabilidade, diretriz de incorporação, política de incorporação tecnológica. Existe a questão do próprio envelhecimento populacional, que foi também aqui abordado, a discussão sobre o acesso e como conciliar melhor essa questão de produtos e oferta com a capacidade de pagamento das pessoas, né? Isso é fundamental para que a gente possa oxigenar e manter esse sistema oxigenado e equilibrado em termos de pacto geracional. Então, o primeiro ponto que eu quero desmistificar é: não existe uma bala de prata, nem para fraude, nem para resolver todos os problemas da saúde, porque são diversos e é complexo. Demanda, né, atuações complexas e soluções complexas também. E uma outra questão é: todos perdem com a fraude. Todos perdem com a fraude. Então, perde o setor como um todo. As operadoras, os prestadores,
o governo, a sociedade e, especialmente, o consumidor, o beneficiário. Especialmente, e eu quero trazer um ponto, até para eu queria esse ponto desmistificar. Em muitas vezes, quase a maioria das vezes que a gente tem observado na saúde suplementar é que esse consumidor ele é mais vítima do que o próprio fraudador. Ele é utilizado como instrumento para a fraude, quase como um inocente útil, né? Então, é importante que a gente possa mostrar para ele, como essa campanha está mostrando, o que de fato é fraude. Porque muitas vezes ele acha que aquele comportamento é um comportamento até aceitável. Eu já vi em publicações de jornais de que uma das estratégias para ter um reembolso melhor é talvez dividir o recibo, né, da consulta. O jornalista que fez essa matéria acha que aquilo é normal. Como um consumidor muitas vezes acha que isso é normal. Talvez o prestador não faça. Porque em muitas situações isso, inclusive, é crime de falsidade ideológica. Você está gerando um atendimento que não existiu, né? Um pagamento que não existiu. Isso é, muitas vezes, crime. Então, em muitas dessas práticas fraudulentas, há crime. É importante que a gente possa dizer isso para a sociedade, dizer isso para o consumidor, de maneira didática. Outro ponto também que a gente tem que separar. Fraudes, muitas vezes, é sinônimo de desperdício. Muitas vezes, sim. Muitas vezes, não. Então, a gente tem que, talvez, categorizar. Eu acho que o próprio estudo da UI não pode depois detalhar mais isso, foi mais na linha da fraude, mas os desperdícios estão muito associados à questão do próprio modelo assistencial, né? Ao modelo, muitas vezes, de pagamento, que leva, por exemplo, a uma quantidade de procedimentos, muitas vezes, desnecessárias, né? A gente fez aí, e não podemos nos orgulhar disso, quase mais de 1 bilhão de procedimentos na saúde suplementar no ano passado. Será que um percentual significativo desses procedimentos era necessário? Foram realizados, de fato. Sem contar aqueles que não foram realizados, foram cobrados e classificados, que isso é fraude, essa fraude mesmo. Mas eu falo daquele em que foi realizado, mas não deveria, dentro de uma lógica adequada de modelo assistencial, de prevenção, de olhar o desfecho, olhar a saúde e não a doença. Então, isso passa por a gente também eliminar grande parte desses desperdícios. Acho que foi a Vanessa que tratou um pouco dessa questão do próprio desperdício. Uma incorporação inadequada, né, se observar esses critérios, pode levar, certamente, à prescrição dessa tecnologia que gera desperdício. Um outro ponto importante, já estou concluindo, a gente tem que tomar muito cuidado para não transformar a fraude, especialmente agora na questão do reembolso, que ela é verdadeira, que ela é significativa, mas que ela não pode ser utilizada como uma cortina de fumaça para, eventualmente, e aí eu falo com um chapéu de IES, porque também tem um chapéu aqui de executivo, de operadora, e também de diretor da Abrange, mas falando como IES, fazendo essa crítica, a gente não pode utilizar o reembolso como uma cortina de fumaça a justificar a sonegação de cobertura, a sonegação de direitos. Então, isso é muito cuidadoso, né? Separarmos as situações, né? Do fraudador ao fraudador, a norma, a lei, a punição, né? Ao consumidor, muitas vezes inocente, né? A conscientização, a orientação. É claro que, muitas vezes, as operadoras, e fazem muito certo, elas aprimoram os seus controles, elas modificam a sua sistemática, inclusive no reembolso. Isso, de alguma forma, gera, involuntariamente, uma situação mais complicada no processo de solicitação de reembolso, mas tudo isso em nome de uma maior segurança, de uma maior assertividade no pagamento, para evitar justamente esse dreno que faz tanto mal ao mutualismo. E, para concluir, a questão da transparência e da comunicação. Sim, precisamos aprimorar o processo de comunicação, que é falho, das próprias operadoras, inclusive, da sociedade como um todo. Temos que dizer para todos, em alto e bom tom, quais são as práticas que, de fato, são fraudulentas, que causam mal ao próprio beneficiário. Precisamos fazer isso de forma clara e sempre, de forma constante. Não necessariamente numa campanha institucional, mas no dia a dia, que é mais eficiente, eficaz e até mais barata. E precisamos dizer, de alguma forma, pensar em
criar, com todo respeito ao LGPD, um banco de forma público, dizer, essas são práticas fraudulentas e esses são fraudadores. Essa clínica, esse profissional, ou aquele profissional, ou este consumidor, com todo respeito à LGPD, fraudou, e fraudou desta forma. A gente tem que tornar público isso, porque isso vai, de alguma forma, inibir e gerar um pouco também dentro do sistema de aprimoramento, de prevenção e de punição, ter melhor isso disseminado na sociedade. E, por fim, intolerância à fraude. É isso. Obrigada, Luiz Celso. Agora, Nuno, a palavra está com você. Obrigado, Paula. Bom dia a todos. Primeiro de tudo, agradecer à Abrange e ao Estúdio Folha a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Talvez dar um contexto. Há uns meses atrás, o Instituto de Estudo de Saúde Suplementar desafiou a EY, em particular a mim e o Diego que está aí na audiência, a pensarmos um pouco acerca da fraude e desperdícios. E nos desafiou da seguinte forma. Olha, EY, vamos pensar em fazer um estudo que seja inédito para o setor e de pensar o seguinte. Ponto 1. Quais são as tipologias de fraude e desperdício que a gente tem? O que existe? O que é o conhecimento? O segundo ponto era, não bastando isso, eu acho que é importante, já foi aqui abordado no painel, que a gente precisa medir. Medir é importante. Então, quanto é que custa a fraude e o desperdício ao sistema? E o terceiro ponto foi, entre boas práticas nacionais ou internacionais, nos deem algum conjunto de ações e medidas para mitigar, e infelizmente vou dizer mitigar e não eliminar a fraude. Nós nunca vamos conseguir eliminar a fraude, mas a gente conseguir mitigar, diminuir a fraude no setor de saúde suplementar no Brasil. Aí a gente começou a estudar. Nós falamos com dezenas de pessoas, e quando digo dezenas de pessoas, foram literalmente muitas, porque foi desde especialistas médicos, empresas de tecnologia, falamos com várias operadoras do setor, entrevistamos vários especialistas internacionais. Fizemos isso. Não bastando isso, fomos falar com várias operadoras, e óbvio, a EY tinha já a capacidade, já tinha feito vários trabalhos na questão de fraude, e fomos consultar aquilo que são os dados, a esmiuçar os dados, a entender o que é que estava do ponto de vista e o que é que já era hoje feito e capturado. Então, fomos fazer essa análise, fomos entrevistar todo mundo. Depois fomos estimar e fomos ver boas práticas. Algumas conclusões principais foram as seguintes. A primeira coisa interessante é entender o perfil da fraude. E o que é essa questão de perfil do fraudador? E depois podemos falar um pouquinho de desperdício. Por vezes, a fronteira entre fraude e desperdício ela é relativamente tênue. Ou seja, por vezes a única coisa que diferencia é o dolo, como o Luiz falava. Há outras situações que não, é possível claramente fazer bem essa diferença, mas em outros a fronteira é tênue. E então, voltando a esse ponto, quando fomos estudar, fomos estimar, nós vimos a questão daquilo que a gente chamou o pentágono da fraude. Não vou entrar em muitos detalhes, talvez não esteja tempo, mas está bem clarificado no estudo que está lá na página do IES. Mas o que é necessário para haver fraude? Motivação, ou seja, alguém estar disposto a fazer fraude. A capacidade, isto é, o que eu conheço do sistema para colocar a fraude. A disposição ao risco, que é a capacidade que eu quero fazer e eu estou disposto a aceitar o risco de ser identificado, poder ter repercussões criminais. Obviamente, a oportunidade que se coloca na minha frente. E um outro ponto final, racionalização. Eu começaria pela racionalização, porque a racionalização é talvez a única coisa que a gente possa diferenciar um pouquinho do Brasil, ou eu não falo do Brasil, eu falo dos países latinos. Vocês já devem ter visto pelo meu sotaque que eu, embora esteja há bastante tempo no Brasil, eu sou da terrinha e não me vejo muito diferente do que existe. Existem bastantes semelhanças entre os nossos
entre os nossos países. Mas a racionalização é aquilo que é dizer assim, todo mundo faz, é normal, se der um pouquinho a cada um, então não há problema. Então, essa situação é talvez a questão em que os países latinos se diferenciam dos outros. Para um nórdico da Europa, para um sueco, um finlandês, isso é até penalizado do ponto de vista de sociedade. No nosso caso, infelizmente, talvez, ou infelizmente no caso da fraude, há outras coisas que ser latino é muito bom. Infelizmente, esse é um ponto. Mas todos os outros, da oportunidade, da disposição ao risco, eles dependem do sistema e da forma como o sistema está construído. E é talvez nessa parte do sistema que a gente vai ter que mexer. A gente depois fez uma estimativa, e eu estou aqui controlando o relógio para dar tempo. A gente fez a estimativa da fraude. E a estimativa, como o Luiz falou, ela é conservadora. A gente chegou num valor de entre 30 a 34 bilhões de reais. E esse valor é importante dizer como é que ele foi construído. Ele é um valor que não foi assim, saiu... foi um valor que foi feito de base científica e afins. Só para vocês terem uma ideia, a gente está estimando o desconhecido, mas a gente tem vários estudos internacionais de fraudes e desperdícios. E só para vocês terem uma ideia, esses estudos apontam, no Brasil, a fraude e desperdício é cerca do dobro que nós encontramos lá fora. Por isso é que eu digo que, infelizmente, fraude não é possível eliminar, porque depende daquelas características que vos falei. Então, desse ponto de vista, quando a gente foi estudar, a gente olhou percepção internacional do que é fraude e desperdício. A gente foi ver e comparar o Brasil com tudo que são índices internacionais do ponto de vista de fraude, de corrupção e afins, e o setor da saúde suplementar não é virgem nesses assuntos. A gente vai no setor financeiro, ao cartão de crédito, enfim, temos isso. Realmente, o nosso país ele é mais propenso para ter casos de fraude. E então nós fizemos um primeiro fator de ponderação, considerando essa análise do ponto de vista de países. Mas também é importante, a gente não fez só essa comparação alto nível. A gente entrou nas operadoras, a gente foi conversar, foi avaliar o que é que existe, o que é que está implementado nas operadoras face àquilo que são boas práticas, aquilo que as operadoras já detectam. Então, nós fomos atrás disso tudo. E com base nessa visão, aquilo que a gente chamou uma visão top-down, mais de país, e uma visão bottom-up, que vem do próprio setor e emana, a gente chegou nessa conclusão. Para dar esses números, é só para vocês terem entender, é uma questão, nós, por cada R$100 que recebemos, ou que as operadoras, ou que o sistema recebe, cerca de 12 vão ser pagos em fraude. Ou, se a gente quiser, 14% das indenizações e do que o sistema providencia, no fundo, para os seus beneficiários, ele é claramente pago para fraude ou desperdício. Eu acho que, talvez para encerrar aqui, em função do tempo, e dar a palavra aqui aos meus colegas, há uma parte do problema que tem solução. Essa é a parte boa. Nós sabemos, nós conhecemos o que é possível funcionar. O que é importante dizer é que não são só, infelizmente, as operadoras que têm que resolver esse problema. O problema é sistêmico. E quando ele é sistêmico, ele vai necessitar das operadoras, ele vai precisar da ANS, da agência, ele vai precisar dos poderes públicos. Nós vamos ter que pensar, eventualmente, em determinadas formas de legislação ou, eventualmente, combate através de polícia. Então, há um tema, nós sabemos, a boa notícia é que nós sabemos o que é para fazer para mitigar esse risco, mas nós vamos precisar de nos unir todos para a gente ir atrás. Não depende só das operadoras. Algumas coisas sim, mas outras precisamos de um leque mais alargado de apoio. Obrigada, Nuno. Agora, Jorge, sua... Bom, agradeço a Folha e a Abrange pelo convite, parabenizo também pelo evento e parabenizo também o AI e
e o IES pelo estudo. Eu li o estudo, achei muito interessante. E concordo, não há muito o que acrescentar o que o Nuno e o Luiz Celso colocaram, mas assim, há uma interseção entre fraude e desperdício, né? A gente sabe. Para mim, um médico repetir um exame desnecessariamente é um desperdício, mas também é uma fraude ética. É um desvio ético fazer algo dessa natureza. Então, eu acho que há uma interseção grande aí entre fraude e desperdício. Mas, assim, a fraude é essa coisa que nos escandaliza, essa coisa que nos deixa para baixo, né? A gente acaba virando desabafo quando a gente fica falando disso. Nós que somos gestores no segmento, acaba parecendo que vira desabafo. Mas a fraude é esse fato que nos escandaliza, mas o desperdício ele é esse gotejar difuso, né? Ele está presente no sistema como um todo, né? Ele está em todo lugar que você vai, você vê o desperdício presente. Seja naquele hospital, naquele serviço de saúde que prefere indicar um material, um medicamento mais caro porque ele dá um markup maior, seja por fazer uma indicação desnecessária. Então, existem coisas muito vis no nosso sistema que eu acho que nós precisamos realmente todos nos unirmos para combater. E a gente ainda tem vários tipos de fraudes. Eu não quero entrar aqui no tema do painel seguinte, que é sobre a judicialização, mas a gente tem também a judicialização assistida, né? A gente tem um reembolso assistido, mas tem a judicialização assistida, aquele beneficiário que já chega na clínica, no hospital, e encontra lá uma assessoria para que ele judicialize determinado procedimento que os serviços sabem que não são devidos e que as operadoras vão realmente brecar. Eu tive recentemente conversando com gestores de uma operadora, para vocês terem uma ideia, algo em torno de 70 mil vidas. E ela tem detectada uma fraude dessas com judicialização assistida, que, ao longo de 5 anos, essa fraude ela beneficiou, vamos dizer, entre aspas, né, em torno de 70 pessoas. Custou 16 milhões de reais, que em 5 anos, é o que seria necessário para assistir integralmente cerca de 2.000 pessoas. Então, esse é um dado que ele é escandaloso, é escabroso, né? A gente precisa efetivamente combater isso. E aí, quando você vai olhar para o balanço dessa operadora, esse número representa simplesmente o dobro do valor da maior provisão que ele precisa constituir, que é a provisão para eventos ocorridos e não avisados. Então, a gente precisa realmente todos nos unirmos em torno desse tema, porque fraude e desperdício têm linhas tênues de comunicação e, sem combater isso, eu acho que nós vamos ter uma saúde suplementar cada vez mais cara e cada vez menos inclusiva, mais excludente. É isso, inicialmente. Obrigada. Luiz Celso, a gente, por esses poucos exemplos, já viu números de fraudes e desperdícios que impressionam, né? Agora, por que você acha que as fraudes têm crescido? É um problema que vem de muito tempo, mais recente? Obrigado, Paula. Primeiramente, eu não sei se as fraudes têm crescido, né? Porque a gente tem uma dificuldade de informação, obviamente há uma percepção, mas falta, muitas vezes, uma metodologia para dizer isso. Elas são significativas, mostra aí essa metodologia testada e muito bem feita, esse levantamento da UI, do IES, mostram grande. Obviamente que as operadoras precisam se aderir, por exemplo, à questão da tecnologia, né? O digital, de alguma forma, favorece isso, como nos bancos também aconteceu a mesma coisa. Então, essa questão de você facilitar o dia a dia do próprio consumidor, por um lado é bom, como o próprio Pix, mas, por outro lado, também permite e oportuniza ao fraudador, né, se aproveitar disso, dessa facilidade ao consumidor
para ele fraudar. Então, tem um pouco disso. Ou seja, quanto mais eu quero facilitar a vida do beneficiário, inclusive utilizando as facilidades digitais, mais propenso eu estou à fraude. Eu acho que o conhecimento também desse sistema, como acho que o próprio Nuno trouxe, dá essa possibilidade. E a questão do próprio fraudador estar o tempo todo pensando formas de fraudar, o que as operadoras não estão. Por exemplo, as operadoras ficaram durante aí 2 anos, e nós vivemos uma pandemia. Então, toda se voltou para o atendimento a uma pandemia, enquanto o fraudador não estava preocupado com isso, muito pelo contrário. Muito se aproveitou durante a pandemia para se aperfeiçoar mecanismos de fraudes. E aí as operadoras, muitas vezes, quando foram perceber, alguns milhões de reais, bilhões de reais, já tinham sido percebidos. Então, normalmente é isso que acontece. Você está ali achando que aquele comportamento é normal, porque você tem uma quantidade grande de coisas para você cuidar, e tem que ser assim mesmo, né? Então, o primeiro ponto, eu não sei, para ser sincero, Paulo, se de fato a fraude cresceu ou, na verdade, a gente jogou luzes para algo que já era talvez grande, e a gente agora está percebendo isso, né? Então, a gente talvez não dá para cravar que ela cresceu ou não, mas eu trouxe aí alguns pontos que na verdade, o que a gente tem percebido sim é que a partir dessas luzes que foram jogadas à fraude, a gente tem percebido o aprimoramento dos controles, da governança, dos processos, do uso da tecnologia para prevenir a fraude e detectá-la mais rapidamente, uma vez que a gente não consegue 100% prevenir, mas uma das coisas é, pelo menos, detectá-la mais rapidamente. Tá ótimo, obrigada. E, Jorge, você acha que a conscientização poderia ser uma medida para mitigar os gastos desnecessários com fraudes, com desperdícios? E é possível melhorar os indicadores, enfim, a partir um pouco de estudos desse tipo ou outras iniciativas? A conscientização é fundamental, né? E eu acho que ela tem que percorrer toda a cadeia da saúde suplementar, do beneficiário até o órgão regulador, o judiciário, quem quer que seja envolvido. Eu acho que a conscientização ela é fundamental, ela é necessária. Muitas vezes a gente vê que a visão do beneficiário em relação à operadora é que, olha, eu estou numa luta desigual, eu estou numa condição hipossuficiente. Então, na verdade, ele muitas vezes encara a fraude como um mecanismo de defesa, né? Vamos colocar entre aspas. Eu acho que é isso que muitas vezes ocorre. A gente vive, é preciso conscientização, porque, do ponto de vista de combate, seja por mecanismo de gestão, seja por tecnologia, a gente está sempre naquela situação de parece que estamos em guerra de guerrilha, né? O primeiro tiro sempre é do adversário. Então, a gente tem uma posição reativa, né? Sempre você vai descobrir o fraudador, ele é, digamos assim, ele é inteligente, né? Ele é criativo, e ele vai fazendo isso a cada momento, ele vai descobrindo formas de fraudar. E com a tecnologia somente, eu acho que a gente não combate. E a tecnologia, ela precisa também, pessoa dependente, né? Tem muita coisa que depende de pessoas para que a gente possa estabelecer o controle. Então, eu acho que o caminho da conscientização é algo que nós temos que abraçar com muita clareza, com muita disposição. Inclusive, até, mais uma vez, citando, embora seja do painel seguinte, eu acho que a nossa agência reguladora ela tem que assumir um certo protagonismo junto à conscientização também, né? Nós vemos muito no nosso país campanhas que esclarecem acerca de direitos, mas não temos muitas campanhas que esclarecem acerca de obrigações. E eu acho que esse é um fator que precisamos muito desenvolver na saúde suplementar. Tá ótimo, obrigada. Nuno, você falou das diferenças, digamos, culturais e comportamentais entre latinos e nórdicos, mas você poderia nos contar como que funcionam as ações de combate a fraudes em outros países? E se existem boas práticas que poderiam ser repetidas aqui? Sim. Então, quando olhamos para outros países, há 3 coisas que são diferentes.
A primeira, que eu diria, até no ponto de vista da conscientização, que ela existe, há um caminho, há uma jornada maior entre a operadora, por vezes, e o seu beneficiário, que é, acontece alguma coisa e, por exemplo, a operadora detecta aqueles famosos fracionamentos de despesa. Por que que hoje, que a gente trata, e o brasileiro, felizmente, é quem adota mais do ponto de vista de celular, dizer assim, para além dessas campanhas que temos aqui institucionais, mas dizer assim, senhor cliente, senhor beneficiário, reparamos que colocou um reembolso adicional. É mesmo isto? Confirma. Porque quando a pessoa tem o ônus, ela não racionaliza já. Ela vai dizer assim, opa, alguma coisa de errado está aqui acontecendo. Então, há um primeiro ponto aí, talvez, do reforço de comunicação, e que é bom entre a operadora e o seu cliente no seu dia a dia de relacionamento. Mas quando, do ponto de vista macro, a gente vê outras coisas. A primeira coisa é a questão legislativa. E falando da questão de judicialização e afins. Nós precisamos, do ponto de vista legislativo / regulatório, criar legislação que considere aquilo que é fraude, que eventualmente sejam desperdícios e que evite esse tipo de judicialização. Situações, como o Jorge falou aqui, não podem acontecer, elas têm que ser limitadas à partida. E nós sabemos que é outra característica, mais uma vez, dos sistemas judiciais latinos, cada juiz decide por sua própria cabeça. Nós, infelizmente, não temos tantas, por vezes, jurisprudência quanto necessário. Mas o nosso legislativo tem que criar regras em que dê essa sensação à fraude, e a gente vê isso em outros países. Outra coisa que a gente vê nos países é questão de policiamento da questão da fraude. Se nós formos nos Estados Unidos, o FBI investiga fraude do sistema de saúde. Não estamos falando de quadrilhas que eventualmente atuam no sistema de saúde, não. É para determinados tipos de fraude, existe investigação e há prisões. Na França, igual. Na China, igual. Então, há um trabalho aqui essencial de pensarmos... O setor, felizmente, fez muita coisa do ponto de vista de legislação. Nós achamos que é possível fazer mais legislação e os poderes públicos, seja o regulador, ou seja o legislativo, e também a polícia, combater mais a questão de fraude. Um segundo ponto que para nós é essencial e que é setorial, mesmo no meu país, Portugal, existem bases de dados de fraude. E a questão de base de dados de fraude, ela tem características essenciais, que é o seguinte, banco de dados de fraudes do setor. As empresas podem ter a sua, mas ter um banco de dados de fraude do setor, fraude e, eventualmente, desperdício, o que é que eles nos permite? Mais conhecimento, isto é, todos nós sabemos que o olho humano consegue olhar muita coisa, mas, infelizmente, as máquinas detectam mais padrões do que nós. Mas isso nos dá conhecimento que ele é disponível para todas as operadoras do sistema. Esse é um primeiro ponto que é muito, que eu diria que é muito importante. O segundo permite a operadoras que 50, 70 mil vidas, que talvez por vezes não tenham uma capacidade isolada, nem tenham vidas suficientes para fazer isso, ter, do ponto de vista setorial, algo que ajude. Isso cabe a entidades, eventualmente, como a ANS, ajudar a viabilizar as operadoras, mas também a própria Abrange, a própria Fena Saúde, de como é que a gente constitui um banco de dados de fraude e desperdício que nos permita detectar duas coisas fundamentais. O fraudador, seja a clínica, seja um potencial cliente, seja um advogado, por exemplo. Saber, é um fraudador e o sistema sabe. E o segundo ponto, a transação de fraude. A gente ter conhecimento daquilo que são transações típicas de fraude que hoje não detectamos. Então, isso também acontece. E um terceiro ponto que a gente vê claramente é do lado do sistema de saúde, a gente está vendo vários investimentos do ponto de vista de combate à fraude e desperdício, muito orientado para a procura de evidências.
A gente fala muito medicina com base em dados ou evidência, não é diferente a questão da fraude ou desperdício. E eu vou ter que investir em pessoas, em especialistas. As operadoras fizeram isso com as auditorias médicas lá atrás. Então, eu vou precisar de especialistas de fraude, eu vou precisar de tipificar as transações, e o estudo é bom, é que ele já traz a tipologia bastante alargada de transações de fraude e desperdício, e, eventualmente, quem pode ir cada vez para mais sistemas sofisticados. Quem, eventualmente, não pode, e aqui me dirigindo às operadoras, por vezes eu não tenho que comprar o melhor sistema do mundo, eu tenho que ter boas pessoas que comecem a analisar os dados que eu tenho e que eu estou inventariando, e partir desse caminho. Então, claramente, a gente vê algumas boas práticas, a gente vê os Estados Unidos na questão do legislativo e monitoramento com polícia, a gente vê França, Bélgica, Portugal, com bancos de dados de fraude, investimentos e afins. Há claramente um conjunto de boas práticas que vimos no mundo inteiro. Luiz Celso, você acha que existem formas de aperfeiçoar o modelo assistencial atual para evitar os desperdícios? Por exemplo, alguns instrumentos e protocolos para definir a questão de exames, de procedimentos. O que poderia ser feito nesse sentido? Sim, Paula. Isso é fundamental, urgente, né? E mais do que oportuno, ele é necessário, né? Essa medida é necessária. Ela já existe para determinadas linhas ou determinados procedimentos de alta complexidade. É preciso aprofundar, inclusive em linhas de cuidado. A agência até fez um chamamento nesse sentido. A gente não pode perder essa oportunidade, porque ela é vital para a sustentabilidade do setor e para combater os desperdícios. E eu citei aqui a alta complexidade, porque a gente vê agora uma necessidade, uma ausência e uma necessidade, especialmente para a baixa complexidade, que, embora sejam procedimentos de menor custo, levam a uma altíssima frequência e, portanto, ao final, levam a um custo altíssimo, especialmente no aspecto ambulatorial. Me refiro, por exemplo, às terapias contínuas, né? E que é preciso, então, pensar em linhas de cuidado e qual é a melhor prática terapêutico, o melhor modelo terapêutico, a melhor diretriz de utilização para essas linhas de cuidado. Isso, na verdade, não tem que ser algo... e para ser legítimo, é preciso que surja da sociedade. Quando falo da sociedade, das sociedades médicas, clínicas, da indústria, a indústria fundamental, da agência reguladora e do setor das operadoras e prestadores. Então, eu diria que ele é fundamental e necessário para combater o desperdício e gerar sustentabilidade para o setor. Claro. Posso só dar um complemento aqui ao Luiz Celso? E me perdoem se estão aqui médicos na audiência, porque eu não sou médico, não entendo de medicina, mas vou dar um caso concreto comigo, da questão de desperdício. A minha filha mais velha, hoje tem 12 anos, quando ela tinha 5 anos, a gente foi a uma consulta médica por conta de amígdala e adenoides. Eu não sei se os nomes são os mesmos aqui É isso. E, basicamente, o médico analisou e disse, olha, as amígdalas são muito grandes para a idade dela, as adenoides, por isso é que ela tem dificuldade de respiração, eu sugiro fazer a cirurgia para retirar. E aí nós pensamos, nossa, 5 anos, para que já estar fazendo uma cirurgia dessas e afins? Vamos esperar e quando a gente for de férias a Portugal, a gente vai ver junto de um médico, de um otorrino. Chegamos a Portugal, fomos no otorrino, e o otorrino disse para nós, olha, de fato, se comprova o diagnóstico, mas posso te fazer uma sugestão? Vamos não fazer, provavelmente, nesse momento, nada tão invasivo. Por quê? Porque vamos supor que ela vai crescer e pode ser que a taxa de crescimento dela, que as amígdalas e os adenoides não cresçam à mesma taxa e, portanto, não necessite de cirurgia. Ela tem hoje 12 anos e não fez. Então, são situações, eu não sei, não vou caracterizar como desperdício, mas vou caracterizar, talvez, como o uso mais eficiente dos recursos que a gente tem à nossa disposição. Então,
Era dar aqui um exemplo que se passou comigo. Ótimo. Vamos para as duas últimas perguntas, a gente está com pouco tempo. Jorge, você acha que a tecnologia pode auxiliar as operadoras no combate às fraudes? De que forma? Com certeza pode, deve e está auxiliando, né? Atualmente, as operadoras contam com várias tecnologias que combatem a fraude, né? Mas, como a gente diz aqui, antes, não vamos declarar que essa é uma guerra perdida, porque, na verdade, a gente está numa política hoje de redução de danos, né? A gente está trabalhando para reduzir danos utilizando a tecnologia. E ela é fundamental, pode ajudar, sim. Eu já tem várias experiências, como a utilização, né, de identificação digital, identificação facial. Mas a gente tem que lembrar sempre também que quando eu sou também egresso da área de auditoria, consultoria, a gente sempre soube que quando a fraude ela é resultante de um conluio, ela é sempre mais difícil de combater, né? E na cadeia da saúde suplementar, a gente tem muito o conluio, né, do prestador de serviço com o beneficiário, com o advogado, com o que quer que seja. Então, a tecnologia é necessária, mas não é suficiente. Jorge, só para complementar, concordo contigo, e tem uma questão importante. A tecnologia sem o dado e sem informação não vale para nada. A gente tem uma assimetria de informação ainda grande no setor, Paula, e aí eu acho que a gente tem que enfrentar a questão da informação. O CID, né, Vanessa? O CID, que a gente tanto precisa dessa informação para o bem, né, e para que a tecnologia possa funcionar. Então, a gente precisa superar essa barreira de ter o dado assistencial, a informação que aconteceu. Sem o CID, que existe uma questão aí judicializada, né, a gente não avança na informação. Tecnologia sem o dado, sem informação, não serve para o que, de fato, ela poderia servir. Ótimo. Nuno, para encerrar, você poderia nos falar sobre os planos de ação específicos de governança antifraude? Perfeito. A gente acha que nas operadoras, quando a gente estava estudando, há diferenças entre o universo de operadoras, né, pessoal? Nós temos 600 operadoras no Brasil, algumas gerem milhões de vidas, outras gerem cerca de dezenas de milhares de vidas. Mas o que a gente observa do ponto de vista de governança? Esse tema da fraude e do desperdício, particularmente da fraude, ela deve estar ao nível mais elevado da organização. Isso tem que ser discutido. Não são aqueles casos de vários milhares, ou dezenas, ou centenas de milhares de reais de tratamento, mas entender e chegar, no fundo, aos decisores da organização, qual é a tipologia das fraudes e afins. E, por outro lado, também haver um relacionamento maior entre quem paga as contas, prestações ou sinistros, como a gente queira falar, mas também, no fundo, quem subscreve, quem traz os negócios para dentro de casa. A gente tem que falar até para entender, olha, se alguém tem esse tipo de características, eu não quero essa empresa como minha cliente, eu não quero esse fornecedor. Isso tem que ser discutido. E um segundo ponto, foi o que falamos, é necessário um investimento em pessoas. A fraude no Brasil ela é muito sofisticada. A questão de conluios, a questão de que o fraudador está sempre na frente, ela é muito sofisticada. E a gente precisa também de alguma sofisticação e de pessoas na organização-chave que estejam dedicadas, obviamente, isto dependendo da complexidade de cada operadora. Não vou dizer, por exemplo, para quem gerencia 5.000 vidas que vai ter um batalhão de pessoas para gerenciar a fraude. Não, a parcimônia aqui vai ser fundamental, mas que a gente precisa cada vez mais de pessoas especializadas neste tema para detectar, monitorar e combater fraude, isso claramente é necessário. Obrigada.